Meu nome é Maria Eduarda. Eu vou apresentar o meu artigo com o título Análise de manifestações patológicas com matriz Guth, estudo de caso. Aqui é o sumário, onde vou falar um pouco sobre a introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussões e considerações finais da pesquisa. Bom, a introdução. A pesquisa ela é centrada nas patologias em edificações e os seus impactos, como essas patologias e essas manifestações, elas podem afetar a estrutura e a segurança da construção, comprometendo a saúde e bem-estar dos usuários, que podem, ocasionar ou acarretar, né, um risco à vida daquele usuário ou debilitar a saúde ou algum problema de saúde e tudo mais. E também pode ter uma perda de valor patrimonial daquele imóvel, o que evidencia a necessidade e a importância de se ter manutenções corretivas e emergenciais, que reforça essa importância, né, das inspeções e das prevenções feitas por profissionais qualificados na área. Bom, o objetivo da pesquisa é analisar a Central de Aulas 2 da UFESA, referente à presença de patologias que possam deteriorar a edificação através de vistorias técnicas com imagens fotográficas, aplicação da matriz Guth e uso de ferramentas como ARP, né, que é Aeronaves Remotamente Pilotadas. Bom, a metodologia se inicia com a escolha da área de estudo, que foi a central de aulas da universidade, a coleta de dados, onde foi feito a inspeção predial visual, ferramentas, técnicas para auxiliar essa inspeção e um identificador químico. A análise dos dados se deu pela matriz Guth e o levantamento topográfico e depois resultou-se num score, né, no índice, para majorar essas manifestações. Bom, a área de estudo ela é localizada no lado oeste da universidade, o lado onde tem os prédios mais antigos, foram construídos eh, no início da universidade, que data ali entre 60 e 70, mas em específico, esse prédio, que foi o alvo do estudo, ele foi construído em 2008. Ele contém 12 salas com capacidade, né, para 40 alunos, além de ter banheiros tanto femininos como masculinos, e para PCDs e uma copa. Ele foi reformado em 2020 para tratar, né, algumas patologias que já estavam se agravando no local. E nessas intervenções, né, foram feitas uma nova camada drenante no piso e impermeabilizações das paredes. A coleta dos dados foi feita, né, uma inspeção no ambiente com foco nas patologias, um registro fotográfico de cada patologia encontrada, o uso de paquímetros, fissurômetros, níveis e o indicador químico que foi a fenolftaleína. Bom, a análise se deu, né, a análise dos dados se deu pela aplicação da matriz Guth, que é uma classificação de prioridade para manutenção e correção dessas manifestações patológicas. O primeiro critério desse método é a gravidade, né? O quanto aquela manifestação necessita ou pode acarretar algum risco ao usuário ou até mesmo à integridade do edifício em si. Esse critério, ele é elencado em níveis e cada nível tem uma nota de 1 a 10. O nível com maior grau, né, que é o total, ele é para manifestações patológicas que possam acarretar um, um risco à saúde e à integridade, tanto das pessoas quanto da estrutura. E o nível mais
em um nível mais inferior, né, um grau mais inferior, seria o nenhuma, que é para quando não existe nenhum tipo de risco ou gravidade para aquela manifestação patológica. É, outro critério é a urgência, né? O quão urgente, o quão imediato se deve essa manutenção ou prevenção, né, dessa manifestação patológica. Ela também é elencada em graus e notas para cada grau, e o grau mais alto é uma ocorrência que está em curso, que ainda está em atividade, e ela necessita de uma urgência, né, de uma emergência imediata para que não ocorra algo mais severo, né? E o seu grau inferior é uma situação que não está prevista, não tem nenhum risco de, hum, né, que vá acarretar que vá acarretar algum malefício para a edificação ou para os seus usuários. Bom, e o último critério é a tendência, que também é elencado em graus e em notas para cada grau. Seu grau mais elevado é quando a patologia ela tem uma rápida deterioração, e o seu grau inferior é quando ela está estável, não há riscos, né? Também foi feito um levantamento topográfico com equipamentos com a utilização de drones para fazer um mapeamento das curvas de nível do local, pois havia, durante as análises, foi identificado muitas fissuras que enquadravam um caso de recalque diferencial, então por isso houve a curiosidade e a necessidade de se fazer um levantamento topográfico para se ver como se daria essas curvas de níveis e se havia algum tipo de movimentação de terras e tudo mais. Bom, aqui eu trouxe uma das manifestações patológicas mais graves que foram identificadas no local, que foi essa fissura, não, na verdade, essa fenda, encontrada num dos pilares externos, na parte posterior do prédio, é, quando nós chegamos no local. Esse, esse pilar, né, já estava com as ferragens expostas e basicamente todo o concreto revestido já estava desplacando. Então, foi feito medições com pacrímetro, o que identificou que era uma brecha, né, na verdade, e também foi aplicado o teste de fenolfetalaína. E, como vocês podem ver, não houve reação, né? A coloração não foi modificada, então identificando uma carbonatação do concreto. Bom, aqui foi a aplicação do método Guth nessa manifestação, onde foi identificado que era uma corrosão de armação. Foi dado nota 6 para gravidade, nota 6 para urgência, nota 8 para tendência, totalizando um score de 288, assim sendo um dos graus mais altos que a gente conseguiu identificar na edificação. Bom, considerações finais. Foi identificado diversas patologias como umidade, fissura, recarga diferencial e corrosão. Foi aplicado a matriz Guth, que deu um score de 143, né, fazendo uma média geral entre todas as patologias identificadas, que foi no total de 10 patologias identificadas, onde a criticidade foi média, né, do bloco como geral. É, o estudo de caso evidenciou a fragilidade estrutural, e a metodologia Guth ajudou na priorização dos problemas, né? Pro- proposto, propondo plano de ação técnico para correção, recomendação de manutenção preventiva contínua e sugestão de ensaios laboratoriais em pesquisas futuras. Bom, aqui algumas referências. é, que foram utilizadas no trabalho, e muito obrigada por assistir até aqui.